Shalom, queridos, a honra e a glória seja para nosso Deus. Já chegamos em Provérbios capítulo 5. Provérbios capítulo 5 trata de uma forte advertência contra a prostituição e as tentações que ela oferece. É evidente que a prostituição era um mal social generalizado na época em que o livro foi escrito. Dada a frequência dessa advertência ao longo do livro, a gente nota que era algo que já era escândalo, era terrível, estava sendo um escândalo, né? Era algo que estava despertando ao escritor para falar do assunto, tanto como ele falou, é porque estava muito sério a prostituição nesse período que foi escrito. Então, aqueles que sucumbem a essas tentações encontram apenas um prazer efêmero, que é seguido por amargura e, por fim, pela morte. Assim, os homens devem fugir das tentações oferecidas pela prostituição e companhias imorais. Caso contrário, acabarão em uma ruína física e moral. Além disso, eles podem perder suas posses para aqueles que os enganam sem piedade. Ou seja, a vergonha por seu próprio comportamento e o arrependimento por não terem ouvido os conselhos alheios podem os consumir. Contudo, os homens casados devem ser fiéis às suas esposas e buscar satisfação sexual apenas com elas. Não devem se deixar seduzir pelas mulheres imorais que circulam pelas ruas e mercados em busca de vítimas. Sejam casados ou solteiros, todos devem ter em mente que Deus vê tudo e que a falta de autocontrole levará à tentação e, eventualmente, ao sofrimento. Portanto, esse texto nos mostra a importância da moderação, da autodisciplina e da fidelidade. Mas o pecado da prostituição é uma tentação muitas vezes leva a consequências graves e duradouras. Através desse texto, aprendemos a valorizar a fidelidade, o compromisso e a responsabilidade em nossas vidas e a evitar as tentações que podem levar à ruína. O livro de Provérbios oferece um conselho sábio sobre como viver uma vida reta e justa. Neste capítulo, o autor adverte seu filho sobre os perigos do adultério e como pode destruir a vida de uma pessoa. O autor compara a voz sedutora da mulher imoral com o mel, mas adverte que ela é amarga como fel no final. A voz é linda, é maravilhosa, doce como mel, mas no final é como fel. Ele aconselha o filho a evitar essa mulher e permanecer fiel à esposa da sua juventude. O autor também enfatiza a importância da disciplina e do aprendizado, dizendo que aqueles que rejeitam essas coisas irão sofrer as consequências. As consequências. Em última análise, o autor encerra com uma advertência sobre a importância de se manter no caminho certo, pois aqueles que escolhem o caminho errado acabarão sofrendo consequências terríveis. Louvado seja Deus, Provérbios 5 diz que os lábios da mulher estranha é doce como mel. Louvado seja Deus por mais o ensino e a advertência do sábio Salomão, acreditamos que foi ele que escreveu Provérbios, não é sem razão. Ele foi aquele que se levou por a imoralidade, pela prostituição, foi capaz de abandonar a Deus depois de ter recebido sabedoria, chutou a sabedoria e foi viver as tolices com mulheres que perverteram o coração dele, ele chegou a adorar outros deuses por causa dessas mulheres. Então a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, porque o nosso Deus, ele tem ciúme do nosso corpo.
pertence a ele. Você é um filho de Deus, como Salomão era um filho de Deus, pertencia a ele, era ungido. No entanto, abandonou o Senhor e foi adorar deuses estranhos por causa de imoralidade, por causa de prostituição. Então, se é uma coisa que você deve estar perguntando ao Espírito Santo, procurando dele sempre a orientação, é em relação a isso, a mulher, em relação à mulher, em relação ao homem, e o homem em relação à mulher, porque você deve evitar. Por exemplo, você está vendo um homem casado ou solteiro no volante sozinho, você não vai aceitar carona. Não vai, pelo amor de Deus. Mas o que é isso? Eu conheço a pessoa mesmo conhecendo. Hormônios não se convertem. É você que tem que estar no poder do Espírito Santo, evitando a aparência do mal, a qualquer oportunidade que vai lhe dar o direito a pecar. Você já imaginou se você não vai pensar mais o que está no volante? Você garante que não vai pensar, pode não lhe fazer nada, mas só pelo fato de pensar já é pecado, porque está escrito em Mateus 5:28, que se pensar já fez. A pessoa pode estar até bem controlada, mas pensando. Você sentou, toda linda, maravilhosa, não está com a esposa, ele não está com a esposa, ele não está com ninguém no carro, só você e ele. Você acha que o homem é capaz de não pensar? Então, pelo amor de Deus, vamos ter sabedoria. É preferível você dar uma caminhada, gastar sua energia, até bom para fazer para a saúde, né? Do que você arriscar sua reputação e envergonhar o nome de Jesus pela mal aparência. Além da pessoa poder pensar, você também pode pensar. O clima é próprio, é um homem ou uma mulher. Ah, mas nós sabemos o que fazemos, nós somos filhos de Deus, não precisamos estar assim tão radicais, nós temos o controle do Espírito Santo, porque você tem o controle do Espírito Santo mesmo que você não faz. Porque José, ele só não pecou porque ele jogou a mulher para lá, ficou a roupa na mão dela, mas ele não ficou com ela. Se ele ficasse ali, dizendo, por mim você pode me tocar, eu sou de Deus, você pode fazer o que você quiser comigo, mas eu não toco a minha mão em você. Ele ali de junto, ela pegando, acariciando. Ah, ele teve que fugir, se sujeitar até ir para a cadeia, porque a roupa ficou na mão dela e ela mentiu, mas ele preferiu isso do que ele pecar. Sabedoria, queridos. Você acha que Deus ia deixar José morfando numa cadeia por ter obedecido, não procurado ficar na impureza com a mulher do seu patrão? E você acha que o Senhor não vai te abençoar por você dar uma caminhada longa, por mais pressa que você tenha, mas o Senhor vai te abençoar. Se você ia para. Ah, mas o motivo é que eu tinha uma hora marcada no médico, eu estava atrasada, aquela carona foi da parte de Deus, não foi. Foi da parte do cão, não foi de Deus. Porque o mesmo Deus que podia te providenciar uma carona, poderia também fazer com que a pessoa, a médica, o lugar onde você vai, lhe atenda mesmo atrasada, se você tinha um motivo justo, é claro. Então, você, em vez de fazer, não inverta os valores, não. Em vez de você pegar carona, porque era assim, eu sei que não é bom, mas eu estava com a necessidade grande de chegar em tal lugar. Pois é, o Deus que pôde lhe abençoar, você passar nessa carona e você conseguir saltar sem ter acontecido nada, é o mesmo Deus que pode lhe abençoar e você chegar no lugar que você deveria chegar, mesmo atrasada, e não ter nenhum dano. As pessoas lhe receberem, ter o atendimento normal, porque Deus pode. O bom é ser fiel a Deus, o bom é confiar nele. E se não receber o atendimento, tiver que dar uma viagem em vão, vale a pena por você honrar o nome do Senhor, não deixar que o nome do Senhor fosse escarnecido. Já pensou o que, que se acha de uma crentinha que pega carona de um homem sozinho, está sozinho no volante? Ah, mas não importa com o que acham. Você tem que se importar, porque o próprio Jesus disse que é para cuidar da aparência, ter cuidado com a aparência do mal. Não é invenção nossa, não é querer ser radical, não é querer ficar com maldade com tudo. É o Senhor que diz: nós vamos chegar lá. Se você está lendo 3 capítulos da Bíblia por dia, em sua casa, e tendo seu discipulado, com 1 hora de discipulado com a palavra de Deus, a essa altura você já sabe que está escrito que é para evitar a aparência do mal.
Então, foi melhor obedecer do que sacrificar. Essa é uma boa sabedoria que o Espírito Santo nos mostra pela palavra. Toda palavra é sabedoria. O Espírito Santo já gosta de trabalhar em cima da palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos estar atentos a essa obra maligna que tem derrubado muitos crentes. O sexo é maravilhoso dentro do casamento. Meu Deus, como é maravilhoso. Na verdade, é uma demonstração dos céus. O sexo dentro do casamento. É uma amostra grátis dos céus. Um homem ou mulher casados, vivendo na pureza e na santidade. Na sua relação sexual, os anjos estão presentes, aplaudindo. Não quer que nenhum dos dois perca, todos os dois vão ganhar. Mas, fora disso, é inferno. Fora disso, é o inferno. É a demonstração do inferno. Porque uma pessoa que tem a consciência de que é um filho de Deus jamais vai ter um prazer normal que o sexo requer com uma mulher estranha ou com um homem estranho. Então, queridos, vamos ter sabedoria? Já está em tempo, né? Nós estamos aqui preparados pelo Espírito Santo para ganhar vidas. E estamos enfrentando o inferno, saqueando as almas. Não podemos ter legalidade. Temos que andar na sabedoria de Deus, porque a fúria do Satanás está grande. Nós estamos ganhando vida, nós estamos consolidando, nós estamos discipulando, nós estamos enviando, e você precisa, e eu preciso, estar em santidade. Santidade é a base do trono de Deus. Independente de você ser um discipulador ou um discípulo, você já tem, eu também, a obrigação de ser santo, porque o Senhor fala em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. E principalmente agora que, além de ter a ordem do Senhor, ainda temos que enfrentar o inferno e não pode se enfrentar com a vidinha qualquer. Ou você não quer enfrentar o inferno? Você vai querer ficar sem ser amiga de Jesus? Porque ele diz que nós somos seus amigos se fizermos o que ele manda. E ele manda em Mateus 28, no capítulo 28, versículo 19, fazei discípulos. E você está numa igreja em célula, no modelo dos 12, está esquecido disso? O Senhor trouxe você para aqui. Não houve alguém desse ministério que falou de Jesus para você e você aceitou? Então o Senhor trouxe você para aqui porque quer que você ande nessa linha, fazendo células, fazendo discipulado e sendo santo, porque ninguém vai ficar abrindo células, fazendo discipulado, ganhando uma cidade, se não estiver bem com Deus, porque o diabo estraçalha. Então, é a obra completa. Quando o Senhor manda discipulado, já estava prevendo que você estaria com a obra completa, vivendo em santidade e levando as vidas a viver em santidade, porque é assim que você ganha, você consolida, você discipula e, consequentemente, a sua vida de santidade vai passar para a discípula também. É muito importante isso. Passa. No convívio com sua discípula, ela vai ver a santidade na sua vida e ela já vai ser uma discípula também que anda em santidade. Então, nosso compromisso é sério com Deus. E Provérbios está nos ajudando. Esse Provérbio 5 é uma advertência contra a imoralidade. Não é difícil você viver na pureza. Hoje nós sabemos que em cada passo que você dá tem uma provocação para você ter pensamentos impuros. Então você já sabe por onde vai passar aquela banca de revista, ou quase que não está mais se ligando para isso, né? Tem coisas mais próximas de nós. A banca de revista, aquelas cenas, aquelas capas horríveis, né? Provocando, estimulando ao sexo. É algo terrível também, mas só que não está mais nem se falando disso, está se falando é você dentro de um quarto com o celular na mão. E piorou se a senha, seus pais não têm direito. Tem uma senha e seus pais não têm direito. E aí está se falando disso. Você dando lugar ao diabo, não tem como ter santidade, porque se você abre o celular e você vê uma cena e você para, você fecha imediatamente e repreende aquela figura do cão. Considere qualquer figura de impureza que vai lhe provocar impureza, uma figura de Satanás. Odeie.
odeie, não pare, não olhe. Você tem direito a ver tudo que está na sua frente, mas tem direito também a se negar a continuar vendo. Direito e dever de se negar a continuar vendo. Se você continuar vendo, você já sabe o que vai fazer, porque você é um ser humano, tem natureza adâmica. A única maneira para você não fazer as coisas erradas é quando você não dá oportunidade para Satanás te pegar. Você sabe por que, que Eva caiu no erro? Porque ela conversou com Satanás. Ela pensou que era falando de teologia, defendendo Deus, dizendo, não, Deus não mentiu, não. É assim que ele disse, ele falou sério. Ele é meu Deus, é o meu Criador, ele é legal. Em outras palavras, estou falando que Eva, ela defendeu, ela apresentou a teologia. Mas adiantou? Não. Porque o que adianta é você não olhar, é você não conversar, é você não estar ligado naquilo que Satanás lhe apresentou. Então, Eva ficou ligada. Desculpa a expressão, mas se campou. Ficou ligada, foi ouvir. E achando, não, mas eu sei, eu tenho certeza que meu Deus falou assim, e eu vou dizer para ele tudo que meu Deus falou, e eu vou acreditar no meu Deus. Foi, se enganou, porque conversou. Se você parar com esse celular dentro de um quarto, vendo a cena que lhe é apresentado, sem você querer, que é sempre assim, não é? De repente aparece aquela cena. Se você deixar, olhar de novo, pronto, já foi. Então você saia correndo, faça como José, sai até do quarto, abra a porta e vá sentar bem em frente a todo mundo lá na sala e coloque o celular para funcionar naquilo que lhe é proposto, que é o estudo, a estudar. É para isso que você recebeu um celular, para estudar. É para isso que você depende de celular, porque hoje é necessário estudar. Depende disso. Agora, não se aproveite disso e entre no quarto e fique admirando aquilo que o diabo está lhe oferecendo. Em nome de Jesus, tenha sabedoria, porque esse provérbio 5 está divertindo contra a imoralidade. E só escapa dela aquele que vigiar, não somente orar, mas vigiar. Você pode sair do quarto de oração. Ah, meu Deus, eu passei 2 horas no lugar secreto, como Jesus falou. Ele diz em Mateus 6,6 que eu devo entrar no quarto e orar em secreto, que em secreto me recompensará. Eu fiz isso, passei foi 2 horas lá orando. E quando saiu do quarto, foi que houve. A primeira cena que você viu. Qual foi o caso? Volte para o quarto e ore mais. E vigie. 2 horas de oração sem vigilância não vai adiantar nada. O Senhor Jesus diz: orai e vigiai. Então, quando você saiu do quarto, pegou o celular, e aí? Primeira cena, você já está lá se deliciando. Então, em nome de Jesus Cristo, ouça o que está falando Provérbios 5, advertência contra a imoralidade. Esteja atento, vigilante, porque a Bíblia diz: vigiai e orai. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a consuma, a amor de Deus, nosso Pai, a salvação do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Fiquei todo emocionado, né? Errando até na bênção apostólica. Faz parte das emoções. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor.